Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje é dia 16 de fevereiro de 2018. Irmãos, vocês me perdoem se tiver barulho de criança por trás, que eu tenho 2 filhas e elas às vezes vêm me pedir as coisas, me solicitar, e às vezes faz barulho e eu não tenho como gravar vídeo em outros horários, para mim é difícil. Então, irmãos, a palavra de hoje é sobre perseverança. Irmãos, a perseverança é um assunto muito importante, porque a Bíblia, vamos dizer assim, o Evangelho é todo fundamentado em perseverança. Em várias passagens a gente vê a questão da perseverança. Perseverar tem a ver com persistir, com insistir, certo? Então, tem uma passagem, né, que fala em Mateus 7,7, que fala: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e lhe será aberto, né? Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e o que bate abre-se-lhe-á. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que se você insiste em algo, você recebe, você encontra. Espera só um pouquinho, gente. Pronto, continuando. Então, irmãos, a perseverança é muito importante, né? Jesus fala que nós devemos nos fazer como criança, e uma das coisas que a criança é persistente, né? A gente sempre fala isso, que a criança, ela tem fé nos seus pais, ela entende que pela persistência ela acaba conseguindo as coisas. Quem tem filho sabe mais ou menos como é que isso é. Às vezes a criança pede, você fala não, e a criança continua pedindo, por quê? Porque ela sabe que em algum momento você vai acabar cedendo, né? Às vezes até você acaba assim, encantando com o jeitinho da criança e acaba cedendo. Então, irmãos, a persistência é uma característica da criança e é uma característica do cristão. O cristão tem que persistir. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos num tempo em que a persistência é uma palavra que praticamente está fora do nosso dicionário, né? Porque a persistência, ela tá ligada muito à paciência, né? Sem paciência você não tem persistência. E a paciência é uma das coisas mais difíceis nos dias de hoje, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas com o imediatismo. Nós vivemos a geração do imediatismo, né? Por conta da tecnologia e de todos os meios de comunicação e tudo mais. As pessoas se acostumaram a ter as coisas de forma muito rápida, né? Não sou contra a tecnologia, até porque não estaria aqui falando com vocês se não fosse por ela. A tecnologia tem as suas vantagens, né? Hoje você compra um negócio pela internet e de um dia para o outro está na sua casa. Eu gosto muito de comprar coisas pela internet, eu acho muito prático, né? Você manda uma mensagem para uma pessoa e 2 segundos depois já chegou na pessoa, é tudo muito ágil. E os objetos que a gente compra, eles também, na maioria, já vem pronto, você não precisa fabricar, não precisa desenvolver. Isso é muito bom, mas tem as suas desvantagens. A grande desvantagem é que as pessoas perderam essa longanimidade, né? A longanimidade é a capacidade de esperar, né? Que tem a ver com persistência também, é a mesma coisa. As pessoas perderam essa paciência, essa capacidade de esperar por algo, né? Elas perderam essa capacidade de investir em algo para o futuro. Antigamente você mandava uma carta e você tinha que esperar semanas ou meses para receber a resposta e assim por diante. E isso era normal, né? As pessoas estavam acostumadas, elas não ficavam desesperadas, elas estavam acostumadas a esperar. Esperar fazia parte da vida das pessoas. E hoje em dia isso já não é mais uma realidade. São poucas as pessoas que têm essa perseverança, né? Você vê, por exemplo, você tem o WhatsApp, né? Que antigamente não existia. Você manda uma mensagem e você consegue até ver se a pessoa visualizou ou não. Então tudo é muito imediato e às vezes a gente até acaba sendo sufocado por essas tecnologias. Eu mesma trabalho, né? Vendas pela internet e tudo, uso muito o WhatsApp e às vezes eu lido com algumas pessoas que elas não têm paciência de esperar a gente responder
Às vezes você visualiza, mas você não está podendo responder naquele momento, mas passa 5 minutos, 10 minutos, a pessoa já está nervosa porque você não está respondendo. A falta de paciência é uma característica da modernidade. E isso interfere no evangelho diretamente. Por que interfere no evangelho, amados? Porque o evangelho tem muito a ver com perseverança. Pergunta que eu faço para vocês. É possível você se tornar um médico fazendo uma faculdade de 2 meses? Acho que não, né, gente? É necessário você se preparar, você aprender. Tem coisas que levam um tempo para ser aprendidas, é uma responsabilidade. Ser médico é uma responsabilidade. E não é só essa profissão, são muitas profissões que você precisa se dedicar, né, para poder aprender. É um processo, é um crescimento. Não é só faculdade também, por exemplo, você aprender violão, você aprender um piano. Tem um tempo que é o tempo necessário para você desenvolver, tempo de desenvolvimento. E no evangelho não é diferente, irmãos. Seria muito bom se caísse um raio na nossa cabeça e se a gente se tornasse um varão perfeito e só saísse por aí fazendo tudo o que Jesus fez. Seria maravilhoso, né? Mas nem o próprio Jesus recebeu toda essa descarga de uma hora para outra. Ele levou 30 anos para iniciar o ministério dele, irmãos. Com 30 anos que Jesus começou a se tornar conhecido, né? Que ele se tornou aparente, que as pessoas ficaram sabendo dele, foi com 30 anos. Durante esse processo, foi um processo de preparação. E não se iludam, porque isso não aconteceu só com o próprio Jesus, ali na Bíblia, mas também com todos os seus apóstolos, todas as pessoas. É porque a Bíblia, ela às vezes não conta com detalhes o que aconteceu ali nos bastidores, mas vocês podem ter certeza que os próprios apóstolos, eles passaram por um processo, né? Quando mostra ali em Atos, eles fazendo tudo, aquelas coisas, curando, ressuscitando, etc. A palavra está mostrando ali o resultado de muito investimento de busca que eles tiveram, certo? O Senhor nos dá as ferramentas, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Temos que buscar, perseverar. Tem várias passagens que falam sobre perseverança. Está escrito, né, em Mateus 10, 22. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem também, deixa eu ver, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Atos 13, 43. Então, irmãos, a perseverança é muito importante. Uma das coisas que aconteceu comigo, vou dar para vocês de exemplo, né, para não ficar tão chato o vídeo de ficar só falando, sobre perseverar. Um testemunho é o seguinte, irmãos, eu me entreguei para Jesus quando eu era bem pequena, criança. Depois, aos meus 11 anos de idade, mais ou menos, eu recebi o Espírito Santo e tive muitas experiências com Deus. Uma das experiências que eu mais tinha, que eu gostava muito de fazer, era me deitar na cama e ficar glorificando. E eu senti a presença do Espírito Santo cada vez mais forte e eu tive várias experiências muito interessantes com essa prática. Eu lembro que uma vez a presença do Senhor foi ficando tão forte, mas tão forte, que eu senti assim que de repente veio como um vento do céu, sabe? E passou pelo meu peito e era tão forte que eu não conseguia nem respirar. Mas era tão bom, irmãos, mas tão bom que eu chorei. Aquele dia foi um dia incrível. E eu repeti muitas vezes esse procedimento de estar buscando a presença de Deus. Mas assim, eu fazia isso porque era bom, porque eu gostava de sentir a presença do Senhor e tal. Mas ninguém nunca me explicou que o Espírito Santo, ele precisa ser... ele é quantitativo, né? O Espírito Santo é alguém, certo? Ele tem sentimentos, ele se entristece, ele sente ciúmes,
mas ele também é quantitativo, né? Na palavra fala, enchei-vos do Espírito. E também fala, não extingais o Espírito Santo, né? O Espírito Santo pode ser extinguido. Então, ele é quantitativo, né? Tem aquela parábola das 10 virgens que fala das lâmpadas, que é necessário levar o azeite de reserva para manter a lâmpada acesa, etc, etc. Eu sempre li essas passagens e tal, mas eu nunca entendi o quão literal isso era. Ninguém nunca me disse que eu precisava estar enchendo meu estoque porque um dia eu podia ficar sem. Eu sentia aquela presença e tal, e eu achava que aquilo dali era eterno, que eu nunca ia perder. Às vezes é necessário a gente perder algo para a gente entender, para a gente valorizar. Então, com o passar dos anos, outras coisas foram chegando na minha vida, outros interesses, etc. Minha família chegou a passar por grandes problemas financeiros, a gente tinha muita dificuldade de ir à igreja, né, porque a nossa igreja ficava muito distante, não tinha outras perto de nós. Algumas vezes tentamos ir em outras e não nos adaptamos, etc. E assim, como diz aquele ditado, né, brasa fora do braseiro esfria. E eu fui esfriando, e em algum momento, não foi de um dia para o outro, não foi de uma hora para outra, mas em algum momento o Espírito Santo se retirou. E eu só fui perceber isso muito tempo depois, irmãos. Porque, embora ele tenha se retirado, vamos assim dizer, ele nunca deixou de estar presente também. Ele estava sempre me incomodando, né? Eu estava sempre me lembrando das experiências que eu tive, e isso me entristecia demais. E nas vezes em que eu tentei buscá-lo novamente, eu não sentia nada, sabe? Aquela presença de Deus. Quem já foi batizado no Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Quem não foi não vai entender ainda. Mas a presença do Espírito Santo, é como um grande prazer, né, que vem sobre a gente, é como um grande refrigério, é uma sensação que só quem passou que entende. E eu não sentia mais, né, aquela paz que o Espírito Santo dava, eu não sentia mais. Eu sentia um grande vazio no lugar dele. E eu tinha preenchido esse vazio, com outras coisas, com buscas por coisas do mundo. Não é assim que eu tenha me lançado no mundo, mas eu já não estava mais com a cabeça nas coisas de Deus, diretamente. E ao longo dos anos eu buscava, mas quando eu buscava não acontecia nada, eu desistia, né? E assim foi indo. E assim, irmãos, quando eu desistia, eu achava que eu tinha feito errado, que eu não estava sabendo buscar, que eu estava fazendo alguma coisa errada, e eu acabava desistindo e vários anos se passavam. Mas um dia, o Senhor colocou no meu coração o que eu tinha que fazer. É engraçado como o entendimento entrou de uma hora para outra. Isso foi muito tempo depois, tá, irmãos? Eu era criança nessa época que todo esse processo aconteceu, e eu só fui me voltar para o Senhor quando eu tinha, deixa eu ver, mais ou menos uns 26 anos, né? Eu tinha uns 12 quando o processo começou de afastamento. E eu lembro que um dia eu estava na minha casa tal, e de repente aquele entendimento entrou na minha cabeça. E eu percebi que a resposta para o meu problema estava na perseverança. Sempre que eu buscava, eu fazia isso durante um período, às vezes passava até mais de 1 hora, 2 horas buscando, já aconteceu. Mas depois disso eu desistia por anos, meses, enfim. Eu entendi, irmãos, que eu precisava persistir naquela minha busca, né? A persistência não é só sobre esse assunto, mas sobre tudo, né? E eu botei na minha cabeça que se eu começasse a buscar a presença de Deus, ela ia voltar, certo? Eu lembro que a minha filha mais velha era pequena na época, ela tinha 1 ano e pouco, e ela dormia à tarde por volta de umas 2 horas, 2 horas e meia. Eu não trabalhava naquele período, hoje eu trabalho, mas naquela época não.
Então eu aproveitei essa oportunidade para começar a fazer essa busca. Eu falei assim para Deus: eu vou buscar todos os dias até alguma coisa acontecer, porque na palavra está escrito que aquele que bate será aberto. Então, e outra coisa que eu compreendi, irmãos, eu havia entristecido o Espírito Santo, eu havia abandonado ele, eu havia negligenciado ele. Primeira vez eu recebi de graça, recebi em quantidade, em abundância, mas eu não tinha dado valor, né? E agora eu precisava reconquistá-lo. E essa reconquista, ela não acontece assim, com tanta facilidade, porque se fosse fácil, a gente não valorizava. Então eu comecei a buscar, né? Eu pegava à tarde, eu glorificava. Ah, sim, claro, eu me entreguei novamente para Jesus, pedi perdão, etc. E comecei a buscar. E eu buscava por cerca de 2 horas e meia, o tempo que eu tivesse disponível, às vezes até de madrugada, eu fazia o que dava. E eu ia buscando, mas depois, assim, de muito tempo, assim, de várias horas buscando, às vezes eu não sentia nada, é como se eu estivesse falando com as paredes, mas eu falei, não, tudo bem, é assim mesmo. A partir do momento que eu entendi que era assim mesmo, as coisas começaram a acontecer, sabe, irmãos? E aí passou mais ou menos uma semana, e eu comecei a perceber algumas diferenças, eu percebi que alguma coisa estava acontecendo. Uma das coisas que começou a acontecer quando eu ia deitar à noite, né, depois do dia de busca, porque eu não buscava só no momento de oração, eu botava louvores, eu cantava, eu conversava com Deus, mesmo que eu não ouvisse nenhuma resposta, eu conversava, etc. E aí quando chegava no fim do dia, eu deitava para dormir, eu tinha uma sensação de estar flutuando, sabe, assim, quando a gente se sente leve. Então, era bem sutil, não se comparava às experiências que eu já tinha tido antes, mas já era alguma diferença. Uma outra coisa que acontecia também é que quando eu fechava meus olhos, eu tinha a impressão de que tinha uma claridade, sabe? Mesmo que estivesse totalmente escuro, todas as luzes apagadas, quando eu fechava meus olhos, parecia que tinha uma luz por dentro. Era uma coisa muito interessante, muito estranha. E até hoje isso às vezes acontece. Tem dia que acontece, tem dia que não, mas é muito comum. E essas foram as principais diferenças. Era pouco, mas eu já percebia que tinha alguma coisa acontecendo. Isso me encheu de ânimo e eu continuei persistindo. Eu persisti, irmãos, por muito tempo. Levou vários meses para eu voltar a sentir a presença de Deus como eu sentia antes. No começo eu falava em línguas, porque falar em línguas é uma coisa que eu nunca deixei de falar, porque os dons que Deus dá, Deus não tira. Se você fala em línguas, você vai falar, não importa se você virou satanista, não importa o que aconteça. O dom de línguas, ele é eterno. Mas isso não quer dizer que você vai sentir a presença de Deus. Então, assim, eu falava em línguas, mas eu não sentia nada no começo. Mas na medida que eu fui persistindo, eu comecei a sentir. Depois de vários meses, eu não sei exatamente o tempo, mas levou vários meses, eu comecei a sentir novamente a presença de Deus como era antes, em abundância, né? Aquela paz que o Espírito Santo dá. Só que assim, irmãos, no primeiro ano, eu meio que vendi o almoço para pagar um jantar, vocês estão entendendo? Porque o estoque que eu tinha dava para um dia só. Então, se acontecesse alguma coisa, naquele dia eu não pudesse buscar, eu já não sentia nada. Chegava à noite, já não sentia mais a presença de Deus, porque o meu estoque era baixo, né? Como eu falei para vocês no início, que eu não sabia que a parábola que fala de encher de azeite, era uma coisa tão literal. Não sabia que o Espírito Santo era tão quantitativo assim. E que quando Jesus fala isso, ele está querendo dizer literalmente que a gente tem que se encher. Então, eu lembro que era um desespero, assim, porque eu tinha que buscar a presença de Deus, porque eu não podia ficar sem Ele, não podia ficar sem sentir, porque a partir do momento que eu o perdi, eu passei a dar tanto valor, irmãos, que aquilo era como um tesouro precioso para mim. Eu não podia perdê-lo novamente, não podia. Então, eu fazia de tudo para buscar a presença de Deus,
no dia, o máximo que eu pudesse, nem que fosse pelo menos um pouco. Às vezes os dias que não dava, às vezes até de madrugada eu acordava, né? Nos fins de semana era mais difícil, porque meu marido não trabalhava e tinha gente em casa, então era mais difícil de buscar. Então às vezes eu tinha que buscar de madrugada e tal. Eu dava mal em pingo d'água, me virava, fazia o melhor que eu podia. Mas depois de mais ou menos um ano de busca, o meu estoque já era o suficiente. Quando eu quero dizer o suficiente, assim, que se acontecesse alguma coisa, se algum dia eu não pudesse buscar, já não causava tanta alteração, eu ainda sentia a presença de Deus da mesma maneira, já me sentia cheia e até hoje é assim, né? Se acontece às vezes alguma coisa, ou algum fim de semana não consigo buscar por algum motivo, isso não interfere tanto. Inclusive, há uns tempos atrás, tivemos um falecimento na família, um problema que aconteceu, em que o Senhor me usou bastante e eu tive pouquíssimo tempo para buscar durante 20 dias. Eu buscava pouquíssimo e mesmo assim não me faltou a presença de Deus, não me faltou nada. Eu tinha um relacionamento muito forte com Deus, mesmo não buscando tanto que deveria. Por quê? Porque eu estava cheia. Então, por isso que quando fala na parábola que a gente tem que se encher, né? Quando fala lá que aquelas que não buscaram, não andaram com azeite extra, que elas eram loucas. Né? Por que elas eram loucas, irmãos? Justamente por causa disso, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Em algum momento pode acontecer alguma coisa e você pode ficar destituído da presença do Espírito Santo, que é fundamental para o cristão. Então, assim, hoje eu não brinco mais com Deus. Eu busco regularmente, às vezes acontece de eu não poder buscar um dia no outro, mas eu não me permito ficar mais de 1 ou 2 dias sem buscar a presença de Deus, porque isso é muito sério, sabe, irmãos? Isso é muito importante. Muitas pessoas, às vezes, recém-convertidas, não são bem instruídas a respeito disso. A pessoa fica naquela empolgação e no começo a pessoa tá cheia, e aos poucos vai esvaziando, a pessoa vai desanimando, vai se distraindo com outras coisas e acaba perdendo a presença de Deus. Então, irmãos, voltando para o assunto da perseverança, né, que foi o assunto do vídeo. Vocês vejam que tudo isso foi conquistado pela perseverança. Eu não teria conseguido reconquistar a presença do Espírito Santo se eu não tivesse perseverado. E o Senhor me mostrou em várias outras experiências que a perseverança é a chave de muitas questões. Né? Às vezes você pediu oração lá por um problema que você tem, sei lá, uma enfermidade, e a cura ou o milagre não aconteceram imediatamente. Eles podem acontecer imediatamente, tá, irmãos? Muitas vezes acontecem de imediato, mas às vezes não, tá? Muitas vezes, principalmente se a pessoa já é um pouco mais madura, já mais velha espiritualmente, às vezes Deus permite que o milagre não aconteça de imediato, justamente porque você está entrando naquela fase de amadurecimento em que você tem que aprender a andar com as próprias pernas, sabe? Um bebezinho recém-nascido, ele precisa que cuidem dele, precisa que façam tudo por ele, né? A mãe troca a fralda, a mãe amamenta, a mãe cuida do bebê em todos os aspectos. Quando a criança começa a ficar mais velha, é necessário que ela aprenda a fazer as coisas sozinha. Né? Ela já toma banho sozinha, já se troca sozinha, ela comete erros, mas tudo bem, faz parte. Né? Então, quando a gente começa a ficar um pouquinho mais maduro, o Senhor começa a nos ensinar a andar com nossas próprias pernas, né? No começo da nossa conversão, às vezes, a gente via muitos milagres, muitas coisas acontecendo, e depois parece que diminuiu, parece que parou. Mas, na verdade, não é que parou, irmãos, é porque o Senhor quer que você corra atrás, sabe? E eu comecei a aprender essas coisas. Eu comecei a descobrir o quanto é importante a gente estar perseverando em algo. Uma coisa que o Senhor me disse cria um propósito, né? Escolha um assunto e persevere nele, né? Uma palavra que o Senhor me deu através de um sonho. E nesse sonho ele mostrava assim os membros da minha igreja, e ele instruiu que cada pessoa escolhesse uma causa para lutar.
Então, cada um pegou um assunto, né, no meu sonho e perseverou nessa causa. E o Senhor falou: pega uma causa e luta por ela até alguma coisa acontecer. Então não adianta também, irmãos, você querer abraçar o mundo com as mãos e querer lutar por muitas causas, porque você não vai conseguir dar conta. Então uma coisa que ajuda é a organização. Pega um caderno, escolhe um assunto, pode ser mais de um assunto, não precisa ser um só, mas não exagera na sua lista, né? Uma coisa que Deus me mostrava no sonho é que todos deviam orar por todas as causas, mas você devia intitular uma como sendo seu foco, né? Foi essa a instrução que o Senhor me deu no sonho, e essa instrução foi passada para a igreja, e os irmãos começaram a seguir dessa maneira e começou a dar certo, irmãos. Começou a ter milagres, começou a ter resultados. Porque não adianta você orar por um monte de coisas de forma superficial e não ter persistência nenhuma. Então, fica a dica, tenham perseverança, tenham foco na busca de vocês. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, tinha uma pessoa que era uma pessoa que não escutava o evangelho, uma pessoa assim que tinha muito preconceito contra o evangelho, que não ouvia a palavra de forma alguma. E eu comecei a combater isso, porque isso daí Deus me mostrou que era um tipo de um demônio que estava interferindo no entendimento, no ouvido da pessoa. Eu comecei a expulsar esse demônio. Eu fiz isso por muitos meses, irmãos. Eu fazia isso todo dia, antes de dormir, fazia isso como uma forma sistemática, rotineira, né? Eu tenho uma listinha, né, de coisas que eu oro, que eu expulso todos os dias, né? E aí eu fui fazendo isso, e depois de alguns meses, o demônio largou a pessoa e os ouvidos dessa pessoa foram destampados e ele começou a ouvir a palavra, começou a perguntar, começou a ir atrás, e tá no processo ainda, mas aquele bloqueio que tinha foi tirado. E tem várias outras coisas que eu posso tá falando pra vocês, né? Mas eu não vou falar tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a ideia é essa, irmãos. Perseverar. Pega uma causa, insiste nela. É importante que outras pessoas também estejam orando. Você deve orar por todos que você conhece, pela sua igreja, pelas pessoas que você ama ao seu redor. Mas se foca num assunto para estar combatendo por ele, fazendo jejuns. Vocês estão entendendo, irmãos? A perseverança é a chave para o cristão. Porque sem a perseverança, irmãos, fica muito difícil. É como se você estivesse andando perdido numa floresta e você ficasse andando em círculos. Vocês estão entendendo? Às vezes, é melhor você escolher um caminho, ou melhor, escolher uma direção e seguir em frente nela até chegar em algum lugar, porque em algum momento você vai chegar em algum lugar. Agora, se você fica mudando de direção, se você fica andando em círculos, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí, é isso que acontece com a maior parte dos cristãos, né? Eles não têm propósito, não têm perseverança nas coisas, e parece que as coisas nunca acontecem, parece que nunca saem da mesmice. Então, irmãos, fica a dica para vocês. Outra coisa, quando você persevera, às vezes, no começo, é muito difícil, é aquela luta que você tem que enfrentar, que você tem que perseverar e tal. Mas depois que você chega ao fim, que você vence, irmãos, aquela prova, da próxima vez que você tiver que passar por algo semelhante, vai ser mais fácil, sabe? Porque o que acontece? Quando você começa, Satanás ele não sabe se você é persistente, se você tem fé o suficiente. Ele se apega na possibilidade de que você desista, né? E você não tem autoridade com ele ainda, então ele vai te tentar, ele vai te provar, ele vai te atormentar para tentar fazer você desistir. Uma vez que você tenha vencido, você já provou que você é fiel, que você tem fé, que você não desiste.
E Satanás ele começa a temer. Então, da próxima vez vai ser mais fácil e mais fácil e mais fácil. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim. Às vezes, sei lá, você tem que ter algum tipo de enfermidade, vai orar por enfermidade de alguém. Você tem que persistir naquilo até acontecer o milagre. Da próxima vez, talvez aconteça de imediato, porque já não precisa mais passar por todo esse processo. Tá? Para dar um exemplo para vocês, eu gosto de dar um exemplo porque fica mais fácil de compreender. Quando eu comecei a buscar a presença de Deus na minha casa e tal, eu tinha vários problemas, várias questões, e eu comecei a perceber a presença de muitos demônios, né? Porque o Senhor me deu discernimento de espíritos e eu comecei a perceber, a casa que eu morava tinha um problema ali anterior, e tinha uma presença demoníaca, e eu tive que enfrentar isso. E no começo foi uma luta muito grande, né? Porque eu não tinha experiência, eu tinha muito medo, né? Depois, em outros vídeos, eu posso explicar para vocês com mais detalhe como é que foi todo esse processo. Mas eu consegui vencer, né? O Senhor me deu ferramentas e tal, mas foi um processo. E depois que aconteceu isso, irmãos, eu lembro que no começo eu entrava num ambiente que tinha a presença de demônios, e eu sentia os demônios, eu tinha que lutar com eles, e era uma luta muito árdua para fazer eles saírem, porque eles não queriam se retirar, eles queriam ficar ali, queriam me perturbar, mas eu acabava conseguindo, tal, com muita dificuldade. Até que chegou um ponto, irmãos, que quando eu entro num ambiente, eles correm, eu já não preciso mais expulsar. Porque eles já têm respeito por mim, eles já me temem. Então eu entro no ambiente, eu sinto por muito pouco tempo, porque eles correm, eu não preciso mais expulsar. E isso aconteceu porque eu já passei por um processo, tá entendendo, irmãos? Então é assim, não é para vocês ficarem desanimados, é para vocês conquistarem o respeito de vocês diante de Satanás. Para adquirir autoridade, a gente precisa ter persistência, e vale super a pena, vale muito a pena, irmãos, porque a partir do momento que você já conquistou a autoridade, tudo fica muito mais fácil. Eu tô nesse processo com vários assuntos diferentes, né? Eu já conquistei algumas coisas, ainda tem coisas que eu tô no processo de perseverança para poder chegar nesse ponto com outros assuntos também. Então fica a dica para vocês, tá? Não desanimem por não terem conseguido da primeira vez, é normal. Mas com o tempo a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando. E é isso. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.